Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Bellinelli da disciplina de Química 2 do curso de Química Licenciatura à Distância da Universidade Federal de Alfenas, UniFORM-G. Esta é a primeira semana e o tema são as leis das reações químicas ou leis ponderais. Dentre essas leis das reações químicas, nós temos a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas, a lei de Proust ou lei das proporções definidas e a lei de Dalton ou lei das proporções múltiplas. Vamos a cada uma delas. Mas antes, vamos lembrar o que seria uma equação química. Nós devemos lembrar que as reações químicas elas podem ser expressadas da seguinte forma. Do lado esquerdo, nós representamos os reagentes com uma seta indicando os produtos, ou seja, aquilo que é gerado a partir dos reagentes. Essa seta ela pode também ter um retorno aqui que será visto mais à frente em outras aulas, que são processos reversíveis. Não vou entrar em detalhes, mas o importante é saber que nós temos os reagentes e os produtos. Por exemplo, o carbono mais uma molécula de O2 produzindo uma molécula de CO2 ou dióxido de carbono. Ou genericamente, nós temos um reagente A mais um reagente B produzindo um produto C mais um produto D. O número de reagentes e o número de produtos é variável. Vamos à primeira lei, a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. Ela diz que num sistema fechado e somente fechado, você pode afirmar que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Mas como isso se dá? Vamos a um exemplo. Aqui temos carbono mais O2 produzindo CO2. Considerando a massa do carbono como 12 gramas por mol, a massa da molécula de O2 de 32 e da molécula produzida de 44 gramas por mol, nós podemos ver que, segundo essa lei da conservação das massas, num sistema fechado, a massa total dos reagentes, ou seja, 44, é igual à massa total dos produtos. Vamos a um outro exemplo, representando o átomo de carbono por uma esfera vermelha, mais a molécula de oxigênio por duas esferas verdes, nós teremos como produto uma molécula contendo um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, que seria o CO2. Algo importante é que essa relação ela se aplica para qualquer número de reagentes e produtos. Aqui é um exemplo com dois reagentes e um produto, mas isso pode variar. E, segundo Lavoisier também, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Genericamente, o que foi representado ali poderia ser representado por um reagente A com a sua massa, o reagente B com a massa de B, produto C, massa de C, produto D, massa de D. E nós teríamos que a soma da massa de A mais a massa de B, ou seja, a massa dos reagentes, vai ser igual à soma da massa de C mais a massa de D, ou seja, a massa dos produtos. Portanto, essa é a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. A outra lei, lei de Proust.
ou lei das proporções definidas. Uma determinada substância, qualquer que seja sua origem, é sempre formada pelos mesmos elementos químicos combinados na mesma proporção em massa. Vamos a um exemplo. O mesmo exemplo anterior, com as mesmas massas citadas anteriormente. Veja que, se nós dobrarmos a quantidade de produto que se quer obter, por exemplo, era 44 gramas, passando a 88 gramas por mol. Então, nós dobramos a quantidade do produto. Veja que, segundo essa lei, vai se manter a mesma proporção em massa. Então, se nós dobramos o produto, também, no caso, precisaremos, para obter essa quantidade de produto, dobrar os reagentes também. Então, de 12 passando a 24, de 32 para 64 gramas por mol. Vamos a um exemplo. As mesmas representações citadas anteriormente, que se baseiam no modelo atômico de Dalton, que eu não tinha falado antes, no mesmo exemplo. Dobrando-se o produto, é necessário também dobrar, multiplicar os reagentes. No caso aqui o exemplo foi por 2, mas poderia ser por 3 ou por 4. Então todos seriam multiplicados pelo mesmo valor. Algo interessante e importante nos exercícios que vocês farão é a relação existente entre os reagentes neste caso. Veja que para cada 12 gramas de carbono, é requerido 32 gramas de O2. Simplificando essa relação, simplificando por 4, nós temos 3 oitavos. Ou seja, para cada 3 gramas de carbono, se requer 8 gramas de O2 para produzir CO2. A quantidade produzida, neste caso, se nós utilizássemos essa proporção, seria de 11 gramas de CO2. Veja que nós dobramos o exemplo aqui, as quantidades, para 24 e para 64. O que acontecerá se nós também simplificarmos? Veja que essa proporção ela é mantida. Então, é a mesma proporção em massa das substâncias. Veja que as quantidades, mesmo dobrando, se fosse triplicando, essa proporção também seria mantida. Genericamente, representando uma reação, e aqui, por exemplo, o seu dobro, a massa dobrada. Uma outra relação poderia se fazer a massa de A dividido pela massa do A', ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, o dobro, seria igual à relação da massa de B com o seu dobro e assim sucessivamente. Existem algumas consequências dessa lei de Proust. No caso, na composição centesimal. O que seria? Essa composição centesimal lembra de 100, centésimo, né? Então são as porcentagens em massa dos elementos formadores de uma substância. Por exemplo, carbono mais hidrogênio formando metano. Não representei, coloquei as fórmulas, mas vamos nos atentar às gramas. 12 mais 4, 16. Veja, se nós quisermos saber a porcentagem ou a quantidade em gramas de
No caso, vamos dizer a porcentagem de hidrogênio presente. Veja que nós podemos fazer uma relação, colocando qualquer letra ou incógnita para representar o que se quer encontrar aqui. Por exemplo, o Y. E aqui o X poderia ser qualquer outra letra. 12. Nós vamos fazer uma relação. 12x, 4y, 16, 100. Por que 100? Porque 100 seria o 100%, o centesimal, a composição centesimal. Por exemplo, como que nós resolveríamos isso? Se nós quisermos encontrar o valor de y, que será o valor de gramas, em 100, a cada 100 gramas de metano produzido, quantas gramas de hidrogênio foram necessárias? Nós multiplicaremos cruzado. E multiplicando cruzado aqui, ou, no outro exemplo, se fosse essa relação com esta fração, nós teríamos estes resultados. Que x seria igual a 75 gramas. A cada 100 gramas de metano, 75 gramas são requeridas de carbono, ou 75%. E, neste caso, o y, multiplicando e fazendo esse cálculo, encontraríamos 25 gramas ou 25%. Portanto, essa é uma composição centesimal, ou seja, as porcentagens em massa, né, dos elementos formadores de uma substância. Exercícios vocês praticarão. Outra lei, a última, no caso das leis ponderais, a lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas. Mudando-se a reação química, se a massa de um participante permanecer constante, se a massa de um participante permanecer constante, a massa do outro reagente só poderá variar segundo valores múltiplos. Vamos a um exemplo. Aqui, o mesmo exemplo anterior, só que agora, um segundo exemplo. Veja que os reagentes são os mesmos, mas o produto é diferente. Nós temos aqui o CO2, ou dióxido de carbono, e aqui nós temos o CO, que seria o monóxido de carbono. No caso, é o mesmo exemplo com as massas. A soma das massas dos reagentes é igual à massa do produto. Neste caso, de baixo também. Como diz a lei de Dalton, nós vamos manter, né, se a massa de um participante permanecer constante. Neste caso, o O2 em ambas as equações químicas foi mantida a sua massa. O que diz a lei de Dalton? Que a massa do outro reagente só poderá variar segundo valores múltiplos. Veja que o carbono de 12 foi para 24, ou seja, múltiplo de 2. Nesse caso foi 2, poderia ser 3, 4, mas seria um valor múltiplo. Lembrando que seria a massa de um participante permanece constante e a massa do outro reagente só poderá variar segundo valores múltiplos. Novamente, a representação segundo o modelo de Dalton, o modelo atômico de Dalton. Aqui a representação desta reação acima. Como citado no exemplo, mantendo a mesma massa de O2, se nós tivéssemos a mesma quantidade de carbono, veja que para formar este produto CO seria um átomo de carbono e um de oxigênio. Portanto, um de carbono e um de oxigênio. Veja que teríamos um átomo de oxigênio sobrando. Portanto, veja que com mais um, no caso aqui o dobro,
átomos de carbono, nós teríamos duas moléculas de monóxido de carbono produzidas. Genericamente também, tendo um reagente A com massa A, um reagente B com massa B, produzindo um produto C com massa C. Se, no caso aqui o outro exemplo, se a massa de A é mantida constante em ambos os casos, então a massa de B e a massa de B' são valores múltiplos. No caso, a massa de B e a massa de B' são valores múltiplos. Bem, essa foi a aula sobre as leis ponderais. Façam a lista de exercícios. Dúvidas? Postem no fórum de discussão. E bons estudos!